Casa, carro, viagem, não importa. Conte com o crédito Unibanco para realizar seus sonhos. Unibanco oferece Jornal Nacional. A TAM anuncia mudanças nos procedimentos de voo. E diz que Airbus sem o reverso não pousa mais em Congonhas. O brigadeiro que chefia as investigações na aeronáutica chora ao relembrar o resgate das vítimas do avião da Gol. Terça-feira de tensão nos mercados. As bolsas têm mais um dia de quedas com a piora nos índices da economia americana. No Brasil, o dólar se aproxima de R$2. O colombiano preso no Brasil conta que transportava dinheiro do tráfico em malas nos voos comerciais. A polícia descobre um depósito clandestino de máquinas caça-níqueis. Elas seriam exportadas em caixas de geladeira. O craque Ricardinho fala sobre o corte na seleção de vôlei. E o Dia dos Atletas Parapan-Americanos no Rio. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O traficante Juan Carlos Abadia, que está preso em Campo Grande, contou à polícia novos detalhes do esquema criminoso que comandava aqui no Brasil e na Colômbia. Entre eles, a forma de trazer milhões de dólares ilegalmente em bagagem comum em voos comerciais. A reportagem é de César Tralli. Daniel Marostica e André Barcelos, os dois homens apontados como os principais auxiliares no Brasil de Juan Carlos Ramírez Abadia. André, que está preso, é piloto de avião, buscou o traficante no Ceará quando Abadia veio se esconder por aqui 3 anos atrás. Em depoimento, o colombiano revela que André Barcelos também cuidou da falsificação de documentos e vistos de entrada e saída do Brasil. O papel do outro preso? Laranja nos negócios de lavagem de dinheiro. Foi em nome de Daniel Marostica que o traficante registrou a maior parte das propriedades, inclusive a mansão em que Ramírez Abadia morava e foi preso. Fazendas, carros, iate, patrimônio de 15 milhões de reais sequestrado pela justiça. Ramírez Abadia diz que não encontrou dificuldade para trazer da Colômbia o dinheiro sujo da venda de cocaína. O traficante contou à polícia que tinha um esquema para a entrada de milhões de dólares pela região norte do Brasil. O dinheiro passava por aeroportos em malas de roupa que chegavam até as mãos dele como bagagens comuns. Aviões carregados decolavam da Colômbia para a Venezuela. O dinheiro atravessava a fronteira por Roraima, em carros que seguiam até a capital Boa Vista. De lá, de acordo com o traficante, dólares e euros eram embarcados em voos comerciais que tinham São Paulo como destino. Agora, sem direito a banho de sol, nem visita íntima, Ramírez Abadia ocupa uma cela do Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O traficante já não se opõe ao pedido de extradição feito pelo governo americano. Pensa em contar o que sabe sobre os cartéis colombianos em troca da redução de pena. Ele me pede é que apresse, dentro das possibilidades, o máximo possível a ida dele para os Estados Unidos, né, que é o que ele quer para começar. Ele falou, já que eu tenho que enfrentar, eu quero enfrentar logo. Quero assumir logo essa situação e que meu tempo de prisão comece a correr. O advogado de Abadia viaja agora à noite para os Estados Unidos, onde vai tratar da extradição do traficante. Foi preso de madrugada em São Paulo o empresário Oscar Maroni. Dono de boates e de um hotel na Rota dos Aviões em Congonhas, ele é acusado de favorecimento e exploração de prostituição. Policiais passaram a tarde vasculhando escritórios de Oscar Maroni. Os escritórios ficam nos fundos do hotel que Oscar Maroni construiu na Rota dos Aviões do aeroporto de Congonhas, o que é motivo de polêmica com autoridades. Nessas casas, a polícia recolheu material para aprofundar as investigações sobre prostituição. As agendas e computadores apreendidos vão passar por perícia. Foi uma busca relevante e acho que nós vamos colher bons frutos. Isso aí é completamente irrelevante para o que consta da ação penal. Maroni ficou conhecido pela boate que teve durante anos na zona sul da cidade. Lá dentro, policiais encontraram quartos para programas, o que rendeu a acusação de lucrar com a prostituição. Na denúncia, o promotor escreveu: as prostitutas recebiam R$300 por hora e eram orientadas a ficar o menor tempo possível com os clientes, para garantir maior rotatividade. Oscar também é acusado de formação de quadrilha e tráfico interno de pessoas, com base no depoimento de uma mulher de Minas Gerais, que declarou ter sido atraída até São Paulo. Para promover os negócios, Maroni chegou a pensar num concurso nacional, a Miss Garota de Programa. O problema é que ele acha que está acima do bem e do mal, está acima da lei. Ninguém está acima do ordenamento jurídico brasileiro. Oscar Maroni foi preso e algemado quando tentava escapar do cerco policial pela escada do frete onde estava hospedado.
Famoso por seu comportamento expansivo, ele mostrou um outro lado. Esta madrugada, o rei da noite foi um homem de poucas palavras. Até você, Oscar. Um abraço. Polícia de São Paulo descobriu hoje um depósito clandestino onde estavam milhares de caça-níqueis que seriam exportados. No galpão que parecia estar vazio, um depósito com mais de 5.000 caça-níqueis. Máquinas com a identificação dos bingos, onde elas funcionavam até o jogo ser proibido. Os policiais chegaram aqui depois de apreender um caminhão cheio de equipamentos. Encontraram um lugar vigiado por uma central de monitoramento com 16 câmeras. No escritório, o quadro com paisagem alemã escondia uma microcâmera usada para registrar negócios feitos por donos de bingos. Os caça-níqueis recolhidos em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estavam sendo desmontados. As peças principais, como placas eletrônicas, eram montadas em outras máquinas preparadas para exportação. Segundo a polícia, para passar pela fiscalização do Porto de Santos, elas eram colocadas em caixas como estas, feitas para transportar geladeiras. De acordo com a determinação da Justiça, essas máquinas não poderiam sair dos bingos. O dono do depósito foi preso por receptação de mercadorias e sonegação de impostos. O advogado do dono do depósito negou que as máquinas estivessem sendo desmontadas. A direção da TAM admitiu hoje na CPI da Câmara que mudou normas de segurança depois da tragédia em São Paulo. Os Airbus da empresa não vão mais pousar em Congonhas com o reverso travado. As providências foram anunciadas 28 dias depois do acidente. O diretor de segurança da TAM, Marco Aurélio Castro, disse que a empresa vai comprar um programa de computador que alerta os pilotos sobre a posição das manetes e vai limitar pousos no aeroporto de Congonhas. Nós estamos em consulta permanente com a Airbus, numa medida preventiva de não operar em Congonhas com o reversor pinado. A CPI cobrou da TAM por que não seguiu uma instrução da ANAC de janeiro que recomenda o uso dos reversos no máximo quando a pista do aeroporto de Congonhas estiver molhada. Para surpresa dos deputados, a TAM disse que nunca recebeu a instrução. Mais surpresos ficaram quando o presidente da ANAC, Milton Zoanazzi, reconheceu por telefone que a instrução, publicada no site da agência, não tem valor, porque não chegou a ser regulamentada. Quando a gente começa a querer elogiar a ANAC, achando que eles fizeram uma regulamentação para organizar essa confusão, diz que era para inglês ver. A CPI ouviu também o chefe de equipamento, Alex Frischmann. Ele analisou a caixa preta de dados do avião, que se acidentou no dia 17 de julho. E acredita que numa última tentativa de parar o avião, o piloto tentou fazer uma manobra para a grama. Ele não descarta falha humana. O fator humano, sim, é uma possibilidade do acidente. Pessoalmente, não poderia dizer assim, pode ser, eu acho mais que foi fator humano, acho que foi mais fator material, eu não poderia dizer. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, se encontrou hoje em Porto Alegre com famílias de vítimas do acidente com o Airbus da TAM. Cerca de 30 parentes fizeram um protesto em frente à sede do governo gaúcho. Eles pediram transparência nas investigações e uma solução para o caos aéreo. A comitiva do ministro recebeu vaias ao chegar. Depois, o mesmo grupo se reuniu com Nelson Jobim, que tinha marcado o encontro. Na saída, o ministro disse que a segurança da aviação começa na conservação das pistas dos aeroportos. Ele se comprometeu a mediar a liberação de indenizações para as famílias. O chefe do Centro de Investigação da Aeronáutica chorou hoje durante sessão da CPI do setor aéreo no Senado. Jorge Kersso rebateu as acusações de que militares teriam roubado pertences de vítimas da tragédia com o avião da Gol no ano passado. Foi uma sessão tensa. Para o brigadeiro Jorge Kersso, que comandou a operação de busca do avião da Gol, o debate trazia recordações que preferia evitar. Eu terei que reabrir feridas que eu mesmo tentei curar. Para a presidente da Associação de Familiares das Vítimas do voo 1907, Angelita Marque, muitos parentes querem evitar uma nova ferida, o uso de documentos dos mortos por bandidos. Como vocês podem ver, um documento aqui, numa carteira fechada, não some sozinho.
né? Ele não, por mais que haja, ele não sai, é muito difícil isso aqui sair. Nós gostaríamos que houvesse uma apuração. Querso respondeu que policiais federais, civis, bombeiros e parentes das vítimas também estiveram no local. E disse que a aeronáutica está sendo punida por ter feito o trabalho que era de responsabilidade da Gol. Não era obrigação nossa. Nós retiramos porque vimos que poucos teriam condições de fazer aquele serviço. Depois, ao ouvir a leitura de uma carta em homenagem aos militares que trabalharam no resgate dos corpos, Querso chorou e deixou a sala por 15 minutos para se recompor. Os parentes das vítimas do acidente da Gol entregaram uma carta aos senadores da CPI da crise aérea pedindo mudanças na legislação para que as famílias possam acompanhar as investigações. A pedido da CPI, a Polícia Federal vai investigar o desaparecimento dos documentos. Calor fora do normal nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo aberto e seco na maior parte do país, faz o vento girar no sentido anti-horário. Isso leva o ar quente das regiões norte e centro-oeste para o sul. O estado gaúcho deve registrar temperaturas até 7 graus acima da média para agosto. Previsão de pancadas de chuva do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte, com tempo mais fechado do Recôncavo Baiano a Alagoas. Chove rapidamente nos extremos sul e norte do país. Máxima de 28 graus em Porto Alegre e de 35 em Porto Velho. Na quinta-feira, a temperatura cai 7 graus na capital gaúcha. Em São Paulo, no Rio e em Goiânia, ligeira queda na sexta. A Câmara aprovou o projeto que permite o registro no exterior de filhos de brasileiros nascidos fora do país. A emenda à Constituição estabelece que o registro poderá ser obtido nas embaixadas e consulados. Mais de 200 mil brasileiros vão ser beneficiados pelo projeto. A proposta já foi aprovada no Senado e segue agora para a promulgação. A Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias 3 propostas que beneficiariam 300 mil funcionários públicos, a maioria não concursados. O impacto nos gastos preocupa o governo. Elane deixou a família em Minas e veio para Brasília se preparar para um concurso da Câmara dos Deputados. Através do concurso, todos vão ter as mesmas oportunidades. Os projetos que tramitam na Câmara pretendem efetivar funcionários sem o esforço de Elane e de milhares de pessoas. Uma emenda constitucional beneficia os funcionários não concursados admitidos entre outubro de 83 e outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. E os funcionários temporários contratados por prefeituras, estados e pela União que estejam há mais de 10 anos nos cargos. Outra emenda beneficia funcionários concursados, mas que foram requisitados por outros órgãos com salários maiores. Isto para que a gente possa abrir uma vaga para concurso público lá no órgão de origem. Técnicos da Câmara calculam que 300 mil funcionários passariam a ter estabilidade no emprego e outros benefícios, como aposentadoria integral, o que vai gerar mais despesas para os cofres públicos. As contas vão ficar muito rígidas. Se precisar ajustar, não tem como mandar embora. E vão se perpetuar por muitos e muitos anos. Porque a pessoa tem aposentadoria integral, depois tem pensão, etc. O governo é contra a proposta. Eu acho temerário. Eu não poderia ser favorável a uma proposta cujo impacto orçamentário e nem mesmo o número de pessoas que seriam atingidas ou beneficiadas, como o senhor queira usar o termo, é conhecido. Daqui a pouco, novo dia de tensão no mercado financeiro. Aumentam as suspeitas sobre as normas de segurança da construção civil na China. O corregedor do Senado, Romeu Tuma, do Democratas de São Paulo, vai ouvir o usineiro João Lira ainda esta semana. Ele quer que o usineiro mostre documentos que comprovem que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, usou laranjas na compra de emissoras de rádio. O PSOL diz que recolheu 60 mil assinaturas pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. O abaixo-assinado foi entregue ao vice-presidente da Casa em mais um dia sem votações. A oposição insiste, com Renan na presidência, não vota nada. O usineiro João Lira, que confirmou a sociedade com Renan em empresas de comunicação usando laranjas,
disse que fala ao corregedor. Por telefone, Romeu Tuma acertou o depoimento do usineiro para quinta-feira em Maceió. Ele disse que está disposto a contar todos os fatos, com detalhes, e eu falei, olha, se tiver alguns documentos seriam importantes para a gente poder chegar a um relatório mais consistente. O corregedor quer que João Lira apresente documentos de constituição da sociedade com Renan e a contabilidade das empresas enquanto os dois foram sócios. Tuma pretende ouvir também os supostos laranjas usados por Renan na compra das empresas de comunicação. Renan voltou a discursar em plenário, negou a sociedade com o usineiro e, sem citar nomes, fez novos ataques. Já conhecemos seus nomes, sobrenomes e faces. Um deles, senhor presidente, acusado de vários homicídios, processado por vários crimes de mando, acusado, respondendo vários processos por sonegação fiscal. Nessa questão específica, é um réu confesso. João Lira disse por telefone que essas acusações são mais uma tentativa de Renan de desvirtuar o processo. E apesar de ter declarado ontem que não teria como provar os negócios secretos com Renan, hoje o usineiro disse que vai entregar ao corregedor documentos comprovando a sociedade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promulgou hoje a lei que amplia de 5 para quase 2 mil o número de funcionários públicos com direito a foro privilegiado. A partir de agora, deputados, conselheiros do Tribunal de Contas, secretários de Estado, o vice-governador e outras autoridades só poderão ser investigados pelo Procurador-Geral do Estado e não mais pelos promotores. A lei tinha sido vetada pelo governador Aécio Neves, do PSDB, mas os deputados derrubaram o veto na semana passada. O Ministério Público de Minas entregou uma representação ao Procurador-Geral da União, Antônio Fernando de Souza, pedindo a ele que entre com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei no Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, que interrogatório realizado por meio de videoconferência viola os princípios constitucionais do processo legal e da ampla defesa. Um dos ministros, César Peluso, afirmou que a adoção da videoconferência torna a atividade judiciária mecânica e insensível. O governo começou a batalha para prorrogar por mais 4 anos o imposto do cheque. Mas depois de um dia inteiro de discussões, a votação da CPMF ficou para amanhã. A orientação saiu daqui do Palácio do Planalto. Na reunião de coordenação política, o governo fechou questão. Não abre mão da CPMF. Ainda na reunião, o governo reconheceu que não vai ser uma discussão fácil, mas concluiu também que a CPMF é vital para manter as contas públicas em ordem. Por isso, a decisão de manter a alíquota de 0,38% até 2011, sem qualquer concessão. A discussão veio aqui para a Câmara, para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o governo tem maioria. Mas não foi uma reunião tranquila. A oposição ficou horas criticando a CPMF. E mesmo os oposicionistas estão divididos. O Democratas é contra a prorrogação. O Brasil, mesmo crescendo pouco, tem tido um excesso de arrecadação e a CPMF ela tem servido apenas para um inchaço do governo. Já o PSDB defende uma alíquota menor, de 0,20%, e quer que a arrecadação seja dividida entre estados e municípios. Eu acho absolutamente necessário encontrarmos um meio termo, uma situação que seja factível. O PT diz que o governo não pode abrir mão da arrecadação. Eu acho que perda de receita nesse momento é inviável. Pode-se discutir se alternativas tributárias. A crise no mercado de crédito americano e notícias de que empresas de investimentos nos Estados Unidos querem bloquear resgate de fundos derrubaram hoje as bolsas de valores em várias cidades do mundo. Bastou um pequeno banco bloquear os saques num fundo de investimentos para o mercado estremecer outra vez. As principais bolsas dos Estados Unidos tiveram as maiores baixas dos últimos 4 meses. E a Bolsa de São Paulo fechou em queda de 2,90%. Alguns investidores chamam de campo minado. Outros dizem que o mercado está muito sensível e qualquer notícia ruim vira combustível para o nervosismo. Com a mania de gastar, os consumidores americanos já ajudaram a evitar muitas crises no passado. Mas agora
até eles estão em dificuldades, gastando menos. Por causa disso, 2 grandes redes varejistas anunciaram perdas para este ano. E o resultado é uma preocupação com o crescimento da maior economia do planeta. A inflação de julho e o déficit comercial de junho ficaram abaixo do esperado. São boas notícias para a economia americana, mas na temporada de turbulências passaram praticamente despercebidas. O dólar subiu 2,21% e fechou cotado a R$ 1,986. A maior fabricante de brinquedos do mundo anunciou hoje o recolhimento de mais de 21 milhões de produtos em vários países, incluindo o Brasil. É a segunda vez este mês que a empresa retira brinquedos das prateleiras nos Estados Unidos. Agora isso também vai ser feito em outros países, entre eles o Brasil, que receberam metade dos produtos sob suspeita. Na lista estão bonecas famosas e bonecos de super-heróis. Eles contêm ímãs que podem ser engolidos pelas crianças. A diretora do Conselho de Segurança dos Consumidores explica que se mais de um ímã for ingerido, eles podem se atrair dentro do corpo, causando perfuração, inflamação e obstrução do intestino. Este carrinho, também recolhido, foi pintado com uma tinta misturada a chumbo que pode provocar intoxicação. Aqui nos Estados Unidos, há 2 anos, uma menina teria engolido 2 ímãs que estavam numa boneca. Segundo a mãe, ela teve que passar por uma cirurgia. Os brinquedos recolhidos hoje foram produzidos por fábricas chinesas contratadas pela empresa americana. O presidente da empresa pediu desculpas. Estamos desapontados com esses problemas e estamos tomando providências. Vamos testar e fiscalizar todos os lotes de brinquedos antes que sejam enviados às lojas. No Brasil, foram vendidas 850 mil unidades. Agora vamos a fazer várias mudanças. A primeira delas é que o ímã pode ficar encapsulado, impossível de tirar. E a segunda é que estamos aplicando um filme ou uma capa de ABS, plástico muito seguro e atóxico, que não permite que o ímã descole. A empresa finlandesa Nokia informou hoje que 46 milhões de baterias de celulares podem ter superaquecimento. 100 já apresentaram o problema e vão ser substituídas pela empresa. 4 atentados suicidas com caminhões-bomba deixaram 175 mortos no norte do Iraque. As explosões atingiram áreas residenciais de uma minoria religiosa curda em Catania, perto de Mossul. Os ataques de hoje estão entre os piores desde o início da ocupação americana há 4 anos. 2 acidentes em obras grandiosas na China voltaram hoje a levantar a polêmica sobre a baixa qualidade na construção civil em nome do crescimento acelerado. 101 andares. Uma obra criada para atrair os olhos do mundo assustou quem passava pelo centro financeiro de Xangai. O fogo brotou no 2º maior prédio do planeta, que só vai ficar pronto daqui a 3 anos. Em 1 hora, os bombeiros apagaram as chamas e ninguém ficou ferido. Mas a causa do incêndio é que desperta a atenção. Um maçarico mal operado ressalta a falta de treinamento dos trabalhadores chineses em assuntos de segurança. O crescimento da China é tão acelerado que muitas vezes as obras andam rápido demais. Para cortar custos, são usados materiais de baixíssima qualidade e, frequentemente, grandes projetos se transformam em grandes tragédias. As forças de resgate ainda trabalham, mas é pouco provável que existam sobreviventes debaixo desta massa de concreto. No centro da China, a ponte sobre o rio Tuojiang, de 320 metros de comprimento, caiu quando 123 pessoas ainda trabalhavam na obra. É a 3ª ponte de grandes dimensões que desaba no país nos últimos 8 anos. O gerente da obra e o supervisor do projeto estão presos, enquanto a polícia investiga as causas do acidente. A tragédia aconteceu no mesmo dia em que o governo da China divulgou um estudo dizendo que 6.000 pontes no país estão em risco. Ninguém se preocupava com esta, que seria inaugurada no fim deste mês. As autoridades chinesas confirmaram agora há pouco a morte de 29 pessoas no desabamento da ponte. Daqui a pouco, o presidente Lula sanciona a Tinimania. O craque Ricardinho fala sobre o corte na seleção de vôlei.
O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a Time Mania, a loteria criada para ajudar clubes de futebol a quitarem dívidas trabalhistas e tributárias. 80 clubes de futebol das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro serão beneficiados. As equipes poderão refinanciar os débitos em até 20 anos. Para participar da Time Mania, os clubes não podem ter ações na justiça contra a União. 22% da arrecadação da nova loteria, estimada em 500 milhões de reais por ano, serão destinados aos times para quitar as dívidas. O levantador Ricardinho falou hoje pela primeira vez desde que foi cortado da seleção brasileira de vôlei. Em Maringá, norte do Paraná, onde mora, Ricardinho recebeu amigos e jornalistas para lançar o livro sobre a carreira dele. Mas foi só a entrevista começar para o assunto mudar de rumo. A crise entre o levantador e o técnico Bernardinho. 6 dias depois de participar da vitória brasileira na Liga Mundial e de ser eleito o melhor jogador do torneio, Ricardinho foi cortado da seleção que disputou e venceu o PAN do Rio. O ex-capitão do time ficou emocionado ao lembrar da dispensa. E disse que realmente não me suportava, que estava realmente chegando a um ponto que ele não podia mais contar com minha presença ali dentro. Na opinião de Ricardinho, as cobranças que fazia em nome do time contribuíram para o desgaste. Excesso de treino, poucas folgas, a qualidade de alguns hotéis, divisão dos prêmios nas competições. Realmente essa família foi uma fantasia que a gente criou ali dentro, que eu particularmente não acredito mais nessa família Bernardinho. Bernardinho, que está em Manaus com a seleção para disputar a Copa América, respondeu. Se eu tivesse feito alguma coisa tão grave, tão humilhante ou injusta, o grupo não teria aceito. É simplesmente isso. Acho que a resposta é: ninguém faz alguma coisa desse tipo impunemente. Jamais imaginei humilhar alguém, muito menos uma pessoa que foi tão importante, tem sido tão importante para esse grupo. Nos próximos dias, Ricardinho volta para a Itália, onde joga pelo time do Modena. E dessa vez vai com toda a família. Ele não descarta voltar à seleção brasileira, desde que seja procurado por Bernardinho. No momento, eu tenho a convicção de que fiz a coisa certa. Portanto, essa é a minha posição e eu mantenho da mesma maneira que mantive até hoje. Um curso bem animado em Salvador está ensinando noções de ética e de cidadania a um grupo de futuros instrutores. É mais uma iniciativa que tem o apoio do Criança Esperança, um projeto da Rede Globo em parceria com a Unesco. O equilíbrio no arame garantiu o equilíbrio na vida. Miraneide, 19 anos, vai treinando para aperfeiçoar a técnica. Lilian, 17 anos, também treina muito, principalmente porque descobriu aqui, aos 9 anos, uma palavra nova com um grande significado. Liberdade de expressão, tanto espiritual como corporal, verbal. É uma expressão, é liberdade. Miraneide e Lilian são 2 alunas do curso de formação de instrutores de circo. São 20 ao todo, com origens, histórias e problemas quase iguais. Foram meninos e meninas que viviam em situação de risco até serem acolhidos pelo Circo Piccolino. Preparamos jovens para lidar exatamente com essa criança que é excluída do conhecimento de uma forma geral. Quase todos os alunos do curso de formação de instrutores chegaram aqui crianças e foram ficando. O circo educou e transformou a vida de cada um deles. E mais do que artistas, eles viraram cidadãos que querem usar as técnicas circenses para também mudar a vida de outras crianças. A gente pode errar, mas a gente vai tentar de novo, aí vai tentar até que a gente vai conseguir. Aqui os futuros instrutores treinam duro e continuam estudando à espera de uma oportunidade. A maioria está a caminho do curso de Educação Física. É uma forma de aprender ainda mais para ensinar ainda melhor. O que eu aprendo aqui é para passar para outras crianças, para elas seguir o mesmo caminho que eu. Veja como você também pode ajudar o Criança Esperança 2007. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2007 007. Para doar R$ 15,00, ligue 0500 2007 015. E para doar R$ 30,00, ligue 0500 2007 030. Para garantir a doação é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet. O dinheiro é depositado diretamente em conta corrente da Unesco e não pode ser usado para abatimento fiscal. Veja a seguir, o Brasil conquista o primeiro ouro na Universiade em Bangkok, na Tailândia. E o Dia dos Atletas dos Jogos Pan-Americanos no Rio.
Atletas de mais de 170 países estão na Tailândia disputando as Olimpíadas Universitárias, a Universiade. E o Brasil ganhou hoje a primeira medalha de ouro. O nadador Nicolas dos Santos venceu a prova dos 50 metros livre. Ele já havia conquistado a prata nos 50 metros borboleta. Felipe Lima bateu o recorde sul-americano nos 50 metros peito e ficou com a prata. E Rebeca Guzmão foi medalha de bronze nos 50 metros livre. No Rio de Janeiro, sede dos Jogos Parapan-Americanos, há duas realidades distintas para os portadores de deficiência. A dos locais de competição, projetados para oferecer acesso livre, e a do lado de fora, nas ruas, com os mesmos obstáculos de tantas outras cidades brasileiras. É o que revela a difícil trajetória de dois torcedores que decidiram assistir aos Jogos. Sheila precisa de força, determinação, mas a prova é difícil demais. É uma rampa muito íngreme com uma extensão muito grande. Este é o acesso à estação de trem, em frente ao estádio do Engenhão. Parece missão para atletas, mas o exercício é obrigatório para pessoas com deficiência que dependem do transporte público. Na estação, Sheila e Ed, deficiente visual, aguardam o embarque sem a ajuda de funcionários. E reparem no espaço entre o trem e a plataforma, para entrar só com a boa vontade de outros passageiros. No metrô, ninguém está por perto na hora do desembarque. A porta se fecha e eles não conseguem sair a tempo. No ponto de ônibus, mais dificuldades. Calçada sem rampa, carros no meio do caminho. Sheila tem que ser carregada. Chegar aos locais de competição exige esforço. Na verdade, quem é o atleta somos nós, né? Dentro do Parque Aquático Maria Lenk, o contraste. Um espaço projetado sem grandes obstáculos nem barreiras. E aqui, os atletas conquistam mais do que medalhas. Conquistam também independência. Clodoaldo, nadador, medalhista e ídolo, circula sozinho para lá e para cá. Aqui, ele se sente livre, mesmo fora d'água. É o pontapé inicial para todo esse pensamento, todo esse conceito mudar e que num futuro bem próximo possamos ter acessibilidade total. No segundo dia de competições no Parapan, nossos atletas mantiveram os excelentes resultados na natação e também no atletismo. Aqui o atletismo não é um esporte individual. Para o atleta com deficiência visual ter sucesso, precisa ter um bom guia. E um guia em forma. É o caso de Justino Barbosa, companheiro de Lucas Prado nas competições. Nos 100 metros, Lucas igualou o recorde mundial que ele estabeleceu ontem, 11 segundos e 29 centésimos. O agradecimento vai para quem são seus olhos na pista. Se chega alguém, aí eu pergunto para ele, ganhamos? Ele fala, ganhamos. Aí só sai pro abraço. Qual a tua contribuição nessa medalha? A gente vem dedicando 90%. É dele. Na mesma prova, Felipe Gomes é prata e Hilário Neto bronze. Pódio todo brasileiro. Já nos 200 metros da categoria T12, para quem não é totalmente cego, o guia é opcional. Pedro Moraes prefere correr sozinho e dá certo, mais de um campeão. Quando eu vou correndo, 20 metros na frente, assim eu consigo 10, 15 metros, consigo visualizar na linha. E aí, pela orientação do técnico, eu vou até, enquanto não passar a linha, não paro de correr. Nos 100 metros para cadeirantes, o ouro vem a 32 km por hora. A velocidade do brasileiro Ari Osvaldo Silva. Cadeira com 3 rodas e rapidíssimo. Terça nobre no Engenhão, 16 medalhas, 6 de ouro. Sucesso que, mais uma vez, também se repetiu na piscina. 4 medalhas douradas. Clodoaldo Silva conseguiu seu segundo ouro e seu segundo recorde mundial. Hoje, nos 150 metros, 2 minutos, 32 segundos, 57 centésimos. Ele ainda tem mais 8 provas pela frente. Clodoaldo, com ele, é tudo no plural. Medalhas, recordes, comemorações. E o Brasil mantém o primeiro lugar no quadro de medalhas, agora com 23 ouros, 19 pratas e 24 bronzes, 66 no total. O Jornal Nacional fica por aqui. Outras notícias no Jornal da Globo, depois de tomar lá da cá. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite.
Paraíso Tropical. Oferecimento Bradesco, o banco que está trazendo alegria para o Brasil.